Boa noite, Juventude do Iba. Estamos aqui para dar início a mais um culto da juventude, mais um culto do trilho. Aqui, nesse sábado à noite, estamos aqui para cultuar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, convido a você que está aí na sua casa a participar junto conosco, a interagir, a louvar, a entregar o seu melhor para Deus, né? Então, não é porque você está na sua casa que você pode cultuar de qualquer jeito, você vai cultuar da melhor maneira possível. Antes de tudo, queria fazer uma oração, pedindo para que Deus se faça presente aqui nesse momento, que tudo que venha acontecer nesse culto aqui não seja obra de pessoas, né? Mas seja obra de Deus através de pessoas. Então, abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus que está no céu, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para entregarmos o melhor para Ti. Senhor, eu te peço que Tu possa vir conduzir toda a direção desse culto, Senhor, que a Tua presença esteja aqui, Deus, que a Tua presença esteja com os irmãos que estão assistindo o culto em seus lares, Pai, que Tu fale aos nossos corações, Senhor. Também nós possamos, de coração agradecido, prestar a melhor adoração a Ti, Senhor. Então, nos conduz, deixa nossos ouvidos atentos, tanto para o louvor, quanto para as informações, quanto para a mensagem, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu queria dar só algumas comunicações aqui de início. A primeira é que nosso culto, a transmissão daqui da Igreja do Trilho voltou, né? Alguns sábados já nós estamos fazendo. E tem uma notícia boa aí, né? A gente já vê uma luz aí no fim do túnel para a volta dos cultos presenciais da juventude. A gente vai estar passando mais informações durante a semana, mas fique feliz aí, você que nunca mais veio aqui no culto da juventude, né? Eu sei que você tem vindo nos cultos de domingo, mas você vai ter a oportunidade, como Juventude do Iba, estar aqui junto conosco para cultuar o nome do Senhor Jesus. Então é um motivo de alegria para a gente, né? Depois de tantos meses aí, já perdi as contas, a gente está voltando a fazer nosso culto presencial. Um segundo aviso que eu queria deixar é que próximo sábado agora, sábado 17, a nossa juventude está sendo convocada para participar de uma reunião, né? Essa reunião vai acontecer com o nosso ministro, Paulinho, e com o nosso pastor, o pastor Joca. Então, é uma conversa que eles querem ter com toda a juventude. Então, se você é Juventude do Iba, você está convidado a participar conosco. Vamos divulgar mais certo ainda o horário, mas vai ser no sábado à tarde. Provavelmente a gente vai fazer ali no estacionamento, né? Embaixo daquela mangueira, tanto nos presenteia com aquela sombra, né? Então, a gente vai convidar você está sendo convidado para participar junto conosco, com os critérios, é claro, de segurança, todo mundo distanciado lá, usando suas máscaras. Então venha sem medo aí, para a gente ver as novidades que nos esperam, né? A gente está no fim do ano, mas a gente já pode pensar nesse finalzinho do ano, no começo do próximo ano, a gente já pode começar a planejar que tudo isso vai passar e a gente tem que voltar com nossas atividades, né? Outros avisos são aqueles mais habituais, a nossa EBD, que acontece, né, sempre depois do culto matinal aqui, às 10h30. Porém, esse domingo agora não vai ter, né? A gente vem um feriado aí, então algumas pessoas vão estar viajando. Nesse domingo não teremos, mas nos próximos teremos, estamos sempre avisando, né? Nossos cultos, domingo de manhã, domingo à noite, culto de quarta-feira, esses cultos já estão presenciais, né? Então você pode estar se inscrevendo e vindo participar conosco aqui. Então, basicamente, esses eram os avisos. Espero que vocês estejam conosco aí para cultuar. E agora vamos para o momento de louvor. Boa noite, gente. Quero convidar vocês a estar junto conosco louvando o Senhor essa noite, dizendo que essa casa é dele e que aonde a gente estiver, que ele possa aparecer, que ele possa crescer nas nossas vidas, nas nossas atitudes, em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente colocar a nossa mão, que o Senhor possa se fazer presente. Amém?
é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa se fazer presente na nossa casa, que é a nossa vida, que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa vir nessa noite, aquietar a nossa alma, fazer o nosso coração ouvir a voz dEle,
Tantas vezes nós estamos perturbados, nós estamos preocupados. Isso tudo tira a nossa visão de Deus, tira a nossa atenção daquilo que Deus deseja falar conosco. Então que nessa noite a gente possa dizer ao Espírito Santo: quieta minha alma, Senhor, fala comigo, que o Senhor possa transformar as nossas vidas de acordo com aquilo que Ele deseja, de acordo com a sua palavra, amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Cante comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O
O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Amém, amados. Lá na carta de Coríntios, mais precisamente no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele cita uma frase muito interessante. Ele, se eu não me engano, no versículo 19, ele nos fala que nós somos templo ou santuário do Espírito Santo. Então, que nessa noite nós possamos declarar com convicção que nós somos casa, templo, morada do Espírito Santo. Que nessa noite você possa dar ao Espírito Santo toda a liberdade para que ele possa transformar a sua vida. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um Desafiados. Eu pensei que o Filipinho ia vir aqui falar para me dar a palavra, mas tudo bem. O personagem de hoje que nós vamos abordar é Ezequiel. É um livro muito conhecido que eu nunca tinha me aprofundado tanto nele, mas é bem interessante a história. Ezequiel foi um profeta que Deus usou para falar dos seus planos para a vida para o momento que eles estavam vivendo. E Deus usou Ezequiel para profetizar o que ia acontecer, tanto de bom quanto de ruim. O livro de Ezequiel, ele mesmo conta a história dele, na primeira pessoa. E lá no capítulo 37, nós vamos ver um momento marcante de Ezequiel, que é no Vale de Ossos Secos, quando Deus leva Ezequiel, uma visão em espírito, para um vale de ossos secos e pede para Ezequiel profetizar ali que aqueles ossos secos voltariam à vida, E Ezequiel fez como o Senhor mandou. Ele foi, colocou a mão, orou, e todos os ossos secos, na Bíblia fala que, enquanto ele ainda profetizava, ele escutou um barulho de ossos se batendo, e quando ele olhou, todos estavam se erguendo, e o Senhor ainda pediu para ele falar mais uma vez, para que aqueles ossos pudessem voltar à vida, e que Ezequiel pudesse falar para dar o sopro de vida do Senhor naqueles ossos. E é muito interessante, porque para o crente em si, ele
tem como é que eu posso dizer? O dom? Não sei. Mas, assim, Deus, ele capacita nossas vidas para que nós possamos profetizar na vida de outras pessoas e em lugares. E Ezequiel foi uma dessas pessoas. E nós precisamos profetizar. Para profetizar, nós precisamos de uma coisa muito interessante, crer. Né? Ezequiel cria que podia renovar, mesmo qual fosse a situação, independente de qual fosse a situação, ele podia pensar no futuro, ele tinha esperança em Deus, e aí sim ele conseguia profetizar na vida daquelas pessoas. E o desafio da semana é esse, que nós possamos profetizar algo na vida de alguém. Né? Nós temos esse poder no nome de Jesus. Quando nós vamos no nome de Jesus, nós conseguimos, porque o Senhor quer isso de nós, que nós possamos, assim como Ezequiel, profetizar que tudo vai ficar bem e que na vida de alguém, às vezes a gente precisa fazer nosso papel de crente e fazer isso também. Então, o desafio da semana é esse: profetize na vida de alguém, cura, libertação, enfim, você tem esse poder no nome de Jesus. Então, essa semana que você possa profetizar algo. Então é isso aí, pessoal. Esse momento que Larissa faz é bem bacana, né? Fazendo algo. Se ela não faz, ela coloca alguém aqui para estar falando também. Pense nesse momento, reflita nele, não como um desafio, como uma tarefa, mas como algo que vai lhe levar com certeza mais próximo a Deus, né? Ter mais intimidade com Ele. Então, sempre quando ela lançar um desafio aqui, procurar prestar atenção e focar naquilo, né? Tentar cumprir aquele desafio, sabendo que com certeza Deus vai se alegrar de você estar fazendo. Você vai estar buscando se aproximar mais e mais de Deus. Então, eu já fui essa experiência de gravar um vídeo relatando um desafio que foi muito bom na minha vida. Eu convido você também a participar, a interagir com esse aí de casa. Você possa estar também empenhado em cumprir esses desafios, em, na verdade, se espelhar em bons exemplos. A Bíblia é repleta de bons exemplos. Ela sempre vem trazendo alguns aqui, exemplos de pessoas, de servos que a gente pode seguir. Então, não deixe esse momento passar achando que é para outra pessoa. É para você mesmo aí, tá nos ouvindo. Então, vamos cumprir também, a cumprir desafios. Mas bem, passado isso, agora é a hora da nossa mensagem bíblica, né? O mensageiro desta noite vai ser o nosso querido ministro da Juventude, Paulo Pessoa. Ele vai estar gravando, vai estar falando essa mensagem da sua casa, né? Porque problema técnico aqui, a mensagem que ele pregou aqui, que vai ser a mesma que ele vai estar pregando em casa, acabou tendo algum probleminha ali no áudio, então ele vai estar regravando a mesma mensagem na sua casa e a gente vai estar transmitindo para você. Então, que você seja bastante abençoado por essa mensagem, assim como eu já fui abençoado. Vou estar orando aqui pela vida dele, logo após, muito rapidamente aí, com a mágica do cinema, vai haver uma transição de câmera, o Paulinho vai aparecer aqui. Vou orar por sua vida. Oremos. Deus está no céu, Pai, eu te peço nesse momento da vida do sabe de todas as coisas, Pai, tu sabe o porquê. E eu peço que estejas com o Paulinho nesse momento, gravar essa mensagem, Senhor. Ele possa ser usado, Pai, nas tuas mãos. A palavra que ele vai falar, que não seja da boca dele, mas seja algo feitiço. Toque em nossos corações. Com certeza, isso, antes de falar, com toda a juventude, Jesus nos abençoa para que possamos estar atentos. Abençoa também a sua fala, Deus, dado que ele possa estar no seu estado de normalidade para pregar essa mensagem desse. Tu possas estar cuidando de toda a parte técnica, a parte espiritual. Peço pela vida do teu. Abençoa no nome. Amém. Então, Paulinho, a palavra agora está com você. Boa noite, Juventude do Iba. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um culto do trilho para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Estou aqui num cenário diferente. Estivemos aí na igreja gravando o culto deste sábado, mas infelizmente deu um problema no áudio de metade do culto, né? O Filipinho já deve ter comentado isso na fala anterior dele, mas aí metade do culto a gente ficou
com o áudio prejudicado. Então eu estou gravando aqui de casa a mensagem, né, para que nós possamos compartilhar nesta noite a palavra de Deus. Como nós já louvamos, nós já dedicamos nossas vidas a Deus durante esse culto, não é? Cantando que vai ser difícil, mas a tua mão me levantará, né? E pedindo para que Deus aquiete a nossa alma. Nós gostaríamos de continuar nesse mesmo sentido, estudando a palavra de Deus. Então vamos orar para que tudo que seja falado aqui nessa noite seja para a honra e glória do nosso Deus e que toque os nossos corações, né? Nos ajudando a seguir na caminhada neste mundo, para que nós possamos superar os obstáculos impostos pela vida, mas com perseverança no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Sede com os jovens da tua igreja. Abençoa todos os jovens, adolescentes, os membros da tua igreja, Senhor, os adultos, os anciões, as crianças. Sede com as lideranças. Abençoa nosso pastor Joca. Sede com esse momento de pregação da palavra, para que tudo que seja falado aqui, Senhor, venha de Ti e possa, Senhor, ter efeito prático nas nossas vidas. Então, continua nos orientando em tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Bom, gente, o tema da nossa mensagem de hoje é temos por lutas passado. E tá muito frequente, não é? Todo esse pensamento de dificuldade e de superar os desafios. Na realidade, sempre foi assim nas nossas vidas. O que está acontecendo é que, além das dificuldades que normalmente nós enfrentávamos ou conhecíamos, né, passamos por um problema de uma pandemia e de uma situação de saúde que nós não estávamos acostumados a passar. Não é? Há muito tempo não passávamos por uma situação no Brasil e no mundo como essa. Então, acentuou as dificuldades que nós temos passado nessa vida. Então nós vamos continuar refletindo nessa noite a respeito disso, como o nosso pastor Joca já vem fazendo aí nas últimas mensagens que ele tem trazido para nós. Eu gostaria desta noite de continuar refletindo agora com você, meu jovem, com a nossa juventude, falando diretamente a você sobre essas questões de provações, de perseverança, não é? Então vamos estudar hoje a respeito disso. Então abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao 5. Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá? Todo mundo abriu a Bíblia? Então, eu vou ler aqui. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, como o versículo aqui diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz paciência. Então, meu jovem, já fica com essa palavra vinda dos céus. A tribulação nos traz paciência. A tribulação desenvolve o nosso caráter e nos traz paciência. Mas vamos ver por que isso. As fontes que promovem as provações são muitas e elas são variadas. As provações elas podem vir diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão, lá em Gênesis 22. Se vocês forem lá em Gênesis 22, vocês vão poder ver o tamanho da provação que Abraão passou. As provações elas também podem vir do inimigo das nossas almas. Elas também podem vir de Satanás, né? Que foi o caso de Jó. Se vocês abrirem suas Bíblias lá em Jó e lerem no capítulo 1, do 6 ao 12, vocês vão poder entender isso também. Ela pode vir do nosso semelhante, as provações podem vir das pessoas que estão mais próximas a nós, muitas vezes, e amigos, de irmãos, não é? O que dizer do que aconteceu com José, não é? O que aconteceu com José? José passou por tamanha tribulação, não é? Por conta das atitudes dos seus irmãos, não é? Então José sofreu bastante. O plano de Deus foi realizado na vida de José, mas ele passou por muitas provações. E essas provações se iniciaram em sua vida por conta de pessoas que estavam próximas a ele, por conta dos seus irmãos. E aí as provações podem vir das mais diversas circunstâncias, desencadeadas por planos religiosos, por planos políticos, por questões sociais, por questões econômicas, dentre tantas outras questões. Agora, o que a gente tem que ter certeza é que uma coisa, gente, é absolutamente certa. Preste atenção, meu jovem. Uma coisa é absolutamente certa. Deus está monitorando a cada uma dessas situações. Nenhuma dessas situações de provações que estão acontecendo em nossas vidas está ao acaso. Acontece ao acaso. Todas elas acontecem, não é, diante do conhecimento do nosso Deus. Ele monitora as nossas vidas. Ele está visando cada uma dessas situações e pode ter certeza, essas situações acontecem em nossas vidas para a nossa edificação. Não é? Vejam o que diz lá em Tiago 1:2. Abram suas Bíblias aí em Tiago 1:2. Lá em Tiago 1:2 vai dizer assim, ó: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, não é? Tiago está dizendo assim, ó: passa pela provação, passa por diversas provações, mas tende tudo isso que está acontecendo com você por motivo de alegria. Agora, na prática, eu nunca vi nenhum jovem chegar para mim dizendo assim: Paulinho, eu estou muito feliz hoje porque a minha vida está cheia de provações. Nunca ninguém chegou para mim, não sei se chegou para você, mas nunca chegou ninguém para mim dizendo assim: hoje eu estou feliz pra caramba, Paulinho, à medida que meus problemas aumentam, a minha alegria transborda. Esse testemunho, ele nunca chegou dessa forma para mim. Talvez até se chegasse, eu ficaria assustado, achando um pouco estranho, ou você ficaria assustado, achando um pouco estranho, né? Acharíamos estranho, sabe por quê? Por uma razão, né? Sabe por que a gente acharia esse testemunho estranho? Porque por uma razão muito simples. Nós não estamos observando nem obedecendo o imperativo de Tiago 1:2. A gente só acharia, ou só acha estranho um testemunho dessa forma, porque nós
não estamos observando nem obedecendo o que Tiago 1:2 nos ensina, que é ter alegria nas várias provações. Tende por alegria o passardes por várias provações. Você não se alegra pela provação em si, mas você deve estar diante de Deus, colocando todas as situações. E aí, por estar com Deus, ali está a sua alegria. E aí você vai passar por essas situações muito melhor. Nós pulamos, sim, por contentamento quando recebemos as bênçãos que esperamos. Entenda-se por bênção tudo aquilo que sacia o nosso desejo de ter e possuir, além do que proporciona bem-estar. Quando é alguma coisa que nos traz bem-estar, que realiza o nosso desejo de possuir, aí nós classificamos por bênçãos. E essas bênçãos nós, saltamos de alegria e ficamos muito felizes. As bênçãos de Deus na nossa vida, gente, preste atenção, incluem tanto aquelas que produzem prazer, como aquelas que causam dor. Todas as situações da nossa vida que causam prazer, nós podemos classificar como bênção. Mas olha, as situações que causam dor também, não é? Lá a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele recebeu um espinho na sua carne. Por que será que o apóstolo Paulo recebeu um espinho em sua carne? Esse espinho lhe causava dor, sofrimento, mas era uma bênção na vida de Deus, na vida do apóstolo. Já imaginou você aí com um espinho na carne? Não é? Como é que seria? Sem a bênção do espinho, gente, o apóstolo Paulo ele poderia se encher de si, ele poderia ficar soberbo, ele poderia ficar, não, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o cara, e aí de repente envergonhar o evangelho. Ele tinha aquele espinho na carne que lembrava a ele que ele era dependente do Senhor. Aquela dor na sua carne era para ele lembrar que ele era dependente do Deus vivo, que tudo que acontecia na vida dele ou através dele não era simplesmente por Paulo, mas sim por Deus. Então, fica ligado, às vezes a gente está passando por situações nas nossas vidas para que nós possamos reconhecer o poder de Deus em nós. O desafio, gente, de encarar com alegria as provações foi vivenciada por alguns personagens da Bíblia, não é? Destes, eu gostaria de destacar aqui para vocês 3 exemplos. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque, no capítulo 3, e vamos ler do versículo 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Diz assim, são versículos conhecidos. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse foi Abacuque, né? Era um cântico, né? Esse momento era um momento de canto, de louvor ao Senhor, não é? Abacuque estava com o coração do profeta era de louvor ao Senhor. Ele está falando aqui que ele louvaria ao Senhor a todo custo, em qualquer situação, mesmo que não houvesse frutos, não é? Mesmo que não houvesse mantimentos,
não é? Ainda que as ovelhas fossem arrebatadas e nos currais não houvessem gado, ele louvaria ao Senhor, não é? Então, qual era o segredo do profeta Abacuque? O motivo, não é, da sua alegria era estar fixado em Deus, não é? Abacuque tinha o seu dia, o seu pensamento, melhor, Abacuque tinha o seu pensamento fixado em Deus. Quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, preste atenção, quando a fonte da nossa alegria consiste nas bênçãos que Deus oferece e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria está fadada à instabilidade. Por que eu digo isso? Porque a gente não vai estar focando em Deus aí, a gente vai estar focando nas bênçãos que Deus pode oferecer. Aí a nossa fé, ela pode o quê? Flutuar, a nossa fé, ela pode ficar instável. A nossa fé, a fraqueza, então, e o nosso relacionamento com Deus fica o quê? Em confusão, né? Quando o nosso alvo está no que Deus pode nos oferecer e não nele, né? A nossa fé, a nossa fraqueza, né? E o nosso relacionamento com Deus, ele fica uma confusão. E é fato, a gente vê isso acontecer. Quando as pessoas não têm o alvo em Deus em si, né? Normalmente dá confusão, a fé esfria e as situações, não é, se complicam. Então, quando as pessoas, por muitas vezes, né, desejam a cura de uma enfermidade, desejam um emprego, a restauração de sua empresa, não é, que está aí, sei lá, para quebrar, está às portas da falência, um livramento, enfim. Quando elas desejam a solução de um problema, né, simplesmente, isso gera confusão, né? Lembrando que todos esses problemas atingem a todas as pessoas nessa terra, atinge a todos os mortais, né? Ninguém nessa terra está livre de passar por problema. Agora, uma observação aqui, não constitui pecado, tá, gente? Né? Buscar as bênçãos de Deus, né? Não é pecado nenhum. Inclusive, Jesus nos ensinou a pedir. O próprio Jesus, ele nos ensinou a pedir. Então, não é nenhum pecado pedir. O problema é onde a gente coloca a nossa fé, não é? O problema é como nós, na realidade, reagimos às situações, né? A gente só fica alegre, né, quando recebe e quando está dando tudo certo, ou a gente está alegre mesmo nas dificuldades, buscando ao Senhor. Reflete sobre isso. É uma reflexão muito simples. Como é que tem sido os teus dias? Como é que você tem passado todo esse período de pandemia? Você tem focado no Deus das bênçãos ou nas bênçãos desse Deus, né? Erramos também, gente, quando a busca da bênção é a única motivação, não é, da nossa ida aos cultos. A gente tem uma motivação, a gente só quer ir para os cultos com a motivação de buscar bênçãos. E tem muita gente pregando isso, né? Você deve vir para a igreja para buscar a sua bênção. A sua bênção você recebe todos os dias, inclusive, volto a dizer, nas dificuldades. Deus deve ser a razão do nosso culto, a finalidade exclusiva do nosso serviço, o motivo supremo da nossa alegria. O pessoal se reuniu aí, tocou os louvores, trouxe os desafiados, a participação no culto. Ninguém pode estar motivado aqui porque vai aparecer ou por outra coisa, não. A nossa motivação, a nossa finalidade exclusiva desse serviço, o motivo de tudo isso, é servir ao Senhor, A razão desse culto é Deus. Ele é o motivo da nossa alegria. O nosso Deus é o motivo exclusivo da nossa alegria. Agora vamos ver lá
Paulo. Abram suas Bíblias, segundo exemplo. Eu disse a vocês que eu ia dar 3 exemplos. Então, o primeiro foi Abacuque. Abram suas Bíblias agora em Filipenses 3:8. Não é? Filipenses 3:8. Paulo, de uma forma muito entusiasmada, e aí seria muito bom se eu e você, jovem, meu adolescente, meu irmão, vivêssemos assim, com esse entusiasmo de Paulo. Vamos lá em Filipenses 3:8. Vamos ver o que Paulo diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Veja o que Paulo está dizendo de forma muito entusiasmada, que ele perdeu tudo para conseguir Cristo. Ele considerou todas as coisas dessa terra como refúgio, né? Outras versões da Bíblia vão colocar como escória, né? Escória, refúgio, é o mesmo de coisas que não servem, que são imprestáveis ou inservíveis, por que não chamar de lixo, né? Então, escória, refúgio, inservível, lixo, todas essas palavras se aplicam aqui no que Paulo queria, no que Paulo nos ensina. No que Paulo nos ensina. Ele diz que por amor do qual perdi todas as coisas que ele tinha aqui nessa terra, ele considerou como refúgio. Tudo isso ele sacrificou para conseguir a Cristo, não é? E aí? Como é que você tem feito com suas coisas? Será que tudo que você tem você dedica ao Senhor? Ou tudo que você tem você represa para si, né? É outra coisa que a gente tem que refletir sobre essas situações que nós vivemos nessa terra. Você está dedicando tudo a Deus ou você está retendo tudo para si? A maioria das pessoas, e a forma que esse mundo nos ensina a cuidar das coisas, é que nós devemos reter para nós. Não é? Se você conquistou, é seu. Então esse é um engano muito comum pregado nesse mundo. Na realidade, tudo que nós temos é do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Espero que aí, da sua casa, você possa estar dizendo amém nesse momento. Glória a Deus. Não é? Paulo demonstrou em seu ministério que realizava a missão para o qual foi chamado com muita alegria, como um presente que recebera do Senhor. Não é? Não como um fardo a ser suportado, apesar das provações que lhe sobrevinham. Então, Paulo é campeão de passar por provações. Quando a gente estuda a vida de Paulo, nós vemos quantas provações o apóstolo Paulo passou, não é? Muitas terríveis, provações terríveis e cruéis, mas ele sempre esteve o quê? Alegre, contente no Senhor. Ainda em Filipenses, encontramos a razão porque Paulo transmite tanto entusiasmo e contentamento. Lá em Filipenses 4:11, Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está contente com sua situação? Você está sabendo conviver com sua situação? Tenha contentamento sobre as coisas que lhe vêm, sobre as coisas que acontecem na sua vida. Vivemos numa sociedade que nos ensina a olhar a vida do outro o tempo todo. Antigamente, quando você queria ver a vida do outro, a gente era assim antigamente, na minha época de criança, você abria a janela e ficava olhando o mundo passar. Aí você via as coisas passando ali na sua frente, as pessoas que vão, as pessoas que vêm. E aí você se limitava às coisas que aconteciam ali no seu território, no seu contexto de vida. Hoje não. Hoje você pega uma coisa chamada celular. O celular, com internet, com rede social, é uma janela para todo mundo. Quando você abre o seu celular, você tem acesso a mais variada informação e informação que vem de todo lugar. E você passa a observar a vida de pessoas muito diferentes da sua. E essa exposição à realidade distinta da sua, muitas vezes,
e para muita gente traz descontentamento, porque aí você começa a querer viver uma vida que não é sua. Você deve estar contente com aquilo que você tem nessa terra. Trabalhe, busque conquistar, mas esteja sempre contente com aquilo que o Senhor lhe confiar. Então, cuidado, gente, para não ficar aí influenciado por outras pessoas, né? O nome já está dizendo, né? Os influenciadores digitais, ou os digital influencers. Então, cuidado com os digitais influencers no Instagram, no Facebook, né? Em outras mídias sociais, né? Então, tenham atenção e muito cuidado com isso, tá certo? E o terceiro exemplo que eu falei para vocês é Jesus. Jesus veio a essa terra com a missão nobre. Jesus veio a essa terra com a missão de trazer salvação. Mas mesmo ele não ficou livre das provações, né? Mesmo ele não ficou livre de passar por dificuldades, de passar por apertos, não é? Se alguém tem experiência em passar por situações difíceis, é o nosso Jesus Cristo, não é? Ele sofreu rejeição, padeceu por fazer a vontade de Deus, foi perseguido e desprezado. Mas olha, Jesus, ele não perdeu a calma, né? Ele não perdeu a doçura em meio às lutas, né? Mesmo nos momentos de maiores dificuldades, Jesus, ele manteve a sua postura de filho de Deus. As provações não deixaram Jesus amargurado, né? Ele passou por situações difíceis, sim, e muito difícil, que ele sentiu a pressão da situação, né? E sentir a pressão não quer dizer que ele não reagiu à situação, ele reagiu sim, né? Lá no jardim do Getsemane, né? Quando ele foi preso, antes dele ser preso, ele sentiu a pressão da situação, né? E ele orou ao Pai a respeito disso, né? Passa de mim esse cálice, né? Ele sentiu a pressão que aquilo ali trazia naquele momento, mas ele não perdeu a calma, ele não perdeu o equilíbrio, né? E quando foi a hora, ele cumpriu a sua missão, ele não deixou de cumprir absolutamente em nenhum aspecto a sua missão. E qual a sua missão? Por que você está aqui nesse mundo, né? Você está dominado pelas situações que aqui acontecem e você está esquecendo a sua missão e porque você foi criado. Então eu queria também estimular você a isso, a lembrar da sua missão, né? Não deixe as situações desse mundo te desviar da sua missão, né? E se você não sabe ainda o que você deve fazer aqui nessa terra, ore ao Senhor, peça orientação a Ele, que Ele vai te mostrar. Jesus, apesar das dificuldades, ele contemplava e ele ensinava aos seus discípulos, por exemplo, a contemplar os lírios do campo, né? E ele ensinou aos seus discípulos a contemplar as aves do céu. Ou seja, mesmo com as situações acontecendo, Jesus nunca deixou, por exemplo, de manter a calma e contemplar a criação. Ele ensinou aos seus discípulos a contemplarem a criação, a contemplarem a natureza. Ou seja, é uma arte, né? A arte da contemplação, de você poder observar aquilo que está ao seu redor e como tudo aquilo está aqui ao meu redor, que bênção de Deus, isso aqui, que bom levantar, que bom respirar, isso aqui, esse alimento que está na minha frente, foi Deus que me deu. Ou seja, nós irmos contemplando as situações que acontecem na nossa vida e reconhecendo Deus em cada uma delas. Então, isso é um ensinamento de Jesus Cristo. Então, contemple, né? Vença as inquietações do cotidiano, tirando lições da natureza, né? A natureza, nesse momento de dificuldade, ela tem reagido, né? Tem algumas pessoas que falam que
em alguns lugares do mundo, a natureza reagiu positivamente a esse momento de pandemia, né? Por outro lado, tem reações drásticas da natureza, como, por exemplo, nessa situação de queimada que está acontecendo, falta chuva, muita massa seca nas áreas de Pantanal, por exemplo, e tudo isso vem provocando aí, né? Claro, tem a parte do homem, a ação do homem, isso tudo desenvolve as queimadas, mas são reações da natureza a vários contextos, nós devemos estar atentos a ela. Jesus, ele tinha motivos para ficar amargurado, ele tinha motivos para até sentir ódio. Ele foi traído pelo preço de um escravo, trocado por um homicida, não é? Ele foi trocado por um homicida, se escolheu, né, ali crucificar Jesus, não é, naquele momento, e ele foi então crucificado como um malfeitor. Ele tinha motivos de sobra para sentir amargura. Gente, por muito menos a gente fica chateado, por muito menos a gente quer desistir de tudo, por muito menos a gente quer jogar as coisas para o alto e não fazer mais nada, né? Se Jesus reagisse como nós reagíssemos, a gente tava em situação difícil, hein? Tava frito. Se Jesus tivesse a mesma reação que você pode estar pensando, mas eu não sou Jesus, e graças a Deus, né? Mas nós devemos aprender com ele, nós devemos aprender com Jesus a ter paciência, a ter perseverança, a não desistir das coisas que estão colocadas para nós. Devemos sempre buscar seguir em frente, né? Colocando todos os dias, repito, a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Então, sigamos os passos do Mestre. Quando temos alegria, quando temos serenidade, quando temos ternura, nós superamos as provações. Não esqueça disso. E aí, Paulinho, você pode estar pensando, e aí, Paulinho, por que então esse negócio de provação? Não é? Por que nós passamos então por provações? Qual o propósito disso tudo? Não é? É muito comum quando estamos ao meio das aflições, não é? De falar assim, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. E é isso mesmo, a gente passa por provação e naquele momento da provação a gente não está entendendo porque aquilo está acontecendo, não é? Às vezes o cara estudou tanto, né? E não conseguiu entrar na faculdade. Ele se preparou tanto, não conseguiu aquele emprego, né? Ele se preparou tanto e não conseguiu cumprir aquilo que ele sonhava ou realizar e aquele planejamento daquilo que ele tinha no seu coração. É verdade, gente. Nem sempre sabemos o motivo das experiências desagradáveis a qual passamos. Nem sempre nós sabemos. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de perceber a razão dos fatos. O problema é esse. Quando você está lá furioso, não é? Sentindo a dor daquilo que está acontecendo, não é? Ou lamentando aquilo que está acontecendo com você, essa dor e sofrimento, ela tira a tua capacidade de perceber a razão dos fatos. Aí você não consegue entender. Por isso que a gente só consegue entender depois. Depois, quando as coisas acontecem e a gente se tranquiliza, é que nós começamos a entender porque aquilo aconteceu. Não sabermos o porquê da provação, claro, não invalida a própria provação. Ela continua sendo genuína e tendo um propósito. Às vezes, eu também não sei, veja, eu não sei, não estou dizendo aqui que sei não os motivos das dificuldades que eu passo, eu não sei. Mas sabe o que eu sei? Deus sabe. Deus sabe porque aquelas coisas estão acontecendo na minha vida. E isso tem que nos bastar, gente. Saber que Deus nos conhece, sabe porque nós estamos passando por dificuldade, isso deve nos bastar. Jó, ele não tinha a menor ideia porque estava passando por tamanho sofrimento, porque ele estava sendo tão provado. Ele não sabia, mas Deus sabia. E Jó, no devido tempo, ele soube, né? No devido tempo ele passaria, né? Ele passou a saber também. A palavra de Deus,
a nossa experiência com Deus e o futuro se encarregarão de nos confirmar que as provações na vida do cristão têm propósitos definidos. Então confie em Deus, meu querido. Confie em Deus que isso vai passar, você vai superar esse momento difícil, ele vai superar esse momento difícil aí, meu adolescente, meu jovem, na sua casa, na sua família. Né? Depois você vai entender porque está acontecendo esses momentos de privações e de dificuldade. Né? Porque o nosso Deus ele é maravilhoso e ele transforma aquilo que não é agradável aos nossos olhos em realizações de vida, em experiências pessoais, experiências que vão nos fortalecer, experiências que vão fortalecer a nossa fé, que vão provar a nossa fé e vão nos fazer crentes melhores, ou seja, servos de Deus melhores, filhos de Deus melhores. Né? Nada acontece por acaso. Né? Nós não estamos à mercê da história. Você não está aí feito um barco à deriva à mercê da história, não. Não é? Nós somos servos e filhos do Todo-Poderoso. Quando o negócio apertar para o seu lado, você lembra que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Não esqueça disso. Aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você é filho desse Deus. Você é filho desse Deus que te ama, que te quer bem. As dificuldades vão vir, mas esse Deus, ele te ama e te quer bem. Sabe por quê? Porque você vai crescer nas dificuldades, você vai sair mais forte. Né? Você vai aprender a superar a dificuldade e a conquistar. Não é só conquistar. Se no movimento da conquista existe a dificuldade, como é que você vai conquistar algo sem você passar pelo movimento da conquista? Né? As pessoas ensinam aí que você vai conquistar, vai receber as bênçãos, só esquecem de explicar como você vai fazer isso. Né? Como você vai conquistar? O movimento de conquistar exige esforço, não vem de graça. Do suor do seu rosto você comerá nessa terra, não esqueçam disso. Deus nunca me deixa esquecer esse versículo. E eu tenho falado isso muito aos jovens, né, que do suor do seu rosto você subsistirá nessa terra. Tem que estudar, cara. Tem que meter a cara no livro. Quando seu pai manda você estudar e você não estuda, né, você está piorando a sua situação. Então estuda, se dedica, o teu trabalho é estudar, né? Estudar a Bíblia e estudar o português, matemática, geografia, história, física, química. Tem que estudar essas coisas. E estudar muito, né? Para vencer essa aprovação e conquistar. Agora não, eu quero conquistar minha independência financeira. Está se falando muito disso, né? Conquistar a independência financeira. Ah, não, vamos conquistar a independência financeira. Não é possível que conquistar a independência financeira é sem trabalho. É? Ah, você um dia vai acordar e conquistei minha independência financeira. Vai nessa, te ilude. Não é assim não que acontece. Mas vamos seguir aqui, vamos chegar aqui no final da nossa mensagem. Vamos na reta final aqui. Eu queria agora entender um pouco melhor com vocês, né, como eu estava falando, do propósito das provações. Por exemplo, um grande propósito das provações é você ter uma fé aprovada. Né? Que falar de Abraão. Abraão passou por grandes situações. Abraão considerado o pai, né? Considerado o pai da fé. Né? Só que para que ele recebesse esse título, né, de pai da fé, ele passou por muitas situações. Quando ele foi chamado por Deus, ele obedeceu. E quando ele foi à prova, não é? Quando ele foi posto à prova, né, num sacrifício, naquele momento de sacrifício, ele ofereceu o próprio filho. Não é? A sua fé esteve sempre sobre o altar da aprovação. Então a fé aprovada é aquela que produz perseverança. A fé genuína faz o crente continuar caminhando mesmo quando as circunstâncias não lhes são favoráveis. Ela faz o crente continuar crendo em Deus, em sua palavra, mesmo quando a dor não passa, quando a doença prevalece sobre a saúde, quando o emprego não vem, embora haja perdas, embora haja danos, a sua fé, ela permanece inabalável.
Então esse é um propósito da aprovação, provar a sua fé, né? Outro propósito da aprovação é moldar o seu caráter. A nossa experiência, né? A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorrem em nosso caráter se deram em meio às provações. O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir o orgulho, né? Para reduzir o orgulho a nada, para reduzir a soberba, a autossuficiência, né? Para reduzir a arrogância da situação, do ser humano, do homem. Né? Quando a gente se achar dono da situação, né? Se acha supremo, intocável, né? As coisas podem, de repente, né, dar errado. Né? E aí vir uma provação de rigor grande, de rigor elevado para você ser submetido. As provações têm como objetivo também polir, né? Deixar esse caráter aí polido, ajustado, né? Ainda que muitas vezes seja por ferro e fogo. Então se liga, meu jovem, se liga, meu adolescente. Você está sendo preparado aqui para enfrentar melhor as situações dessa vida, tá certo? Evidentemente, o poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito Santo que age em você. O poder está no Espírito Santo que está em você. O poder da transformação não está no que você está passando, mas sim na ação do Espírito Santo na sua vida. Esse é o poder transformador. Então, esteja sensível ao Espírito Santo de Deus para que o seu caráter ele seja um caráter moldado por Cristo, moldado pelos ensinamentos da Bíblia, moldado pelo nosso Deus. Não é? Então, sabiamente, né, nós devemos fazer uso das circunstâncias e dos acontecimentos para nos instruir e nos moldar. Outro ponto, não é, que a gente não pode deixar de falar aqui é que todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar nulos se nos faltar o essencial. Né? Todos os frutos das provações podem ser nulos se nos faltar a sabedoria para passar por elas. A sabedoria é um ingrediente que, quando não nos faz compreender o porquê da dor, por exemplo, nos ensina a aceitá-la em paciência. Quando você não entende o motivo, a sabedoria vai te ensinar a ter paciência. Então, meu jovem, tenha sabedoria, busca sabedoria. Eu sei que é difícil, né? A gente é mais novo, a gente não tem tanta experiência, então a gente vai o quê? Buscar conselho, ouvir os mais velhos, falar com as nossas lideranças, não é? Não decidam sem conversar com pessoas que possam te dar conselho. Compartilhe, divide a ideia, divida as intenções, busque conselho, não é? E aí você vai poder estar tomando boas decisões. E para a gente encerrar, estamos chegando aqui já no final da nossa mensagem. Eu gostaria de perguntar a você assim: como está sendo as suas reações? Eu queria que você pensasse aí, você não vai poder me responder agora, né? Mas como está sendo as suas reações? Como é que você tem encarado, né? Como a sua fé está sendo provada e como está sendo a sua reação. Como você está se comportando, né, enquanto a sua fé está sendo testada. Como é que você está se comportando? Você está saindo bem? Né? Em meio às suas lágrimas é possível perceber a alegria ou apenas murmuração? Né? É possível perceber a alegria vinda de Deus ou nesse momento só é possível ouvir de você murmurações? Né? Não esqueçam, gente, nunca de Atos 16, naquele momento que Paulo e Silas estavam presos, não é? E à meia-noite, depois de ter levado uma bela surra, né? Depois de terem sido açoitados duramente, sabe o que foi que Paulo e Silas estavam fazendo à meia-noite? Eles estavam louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor, né? Você está louvando ao Senhor ou você está aí passando pelas dificuldades só murmurando, né? Então eu gostaria também de incentivar
a louvar o Senhor, né? Não é à toa, né? Um louvor que a gente canta tanto, né? Deus não rejeita a oração é alimento, e aí depois diz o quê? Quando você está passando pela prova, então louve, né? Se está sofrendo, louve. Então não deixe, não esqueça, louve ao Senhor, mesmo sendo um momento difícil na sua vida, né? E Deus, ele vai cuidar de nós, ele cuida de nós, ele está sensível a todo o nosso sofrimento, né? O nosso Deus, na realidade, ele é maior que o sofrimento. Então rendamos a ele o que lhe é devido e quanto, né? O que lhe é devido, e tendo aí, paciência no sofrimento. Tenha paciência no sofrimento, haja com sabedoria. Concluindo, uma vez que as provações estão no plano de Deus, no plano que Deus tem para o nosso benefício e crescimento espiritual, né? Só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, as indestrutíveis marcas de Cristo. Gente, tudo isso que está acontecendo, volto a dizer, é para imprimir em nós as indestrutíveis marcas de Cristo. Então, meu querido, aceite as provações com alegria. Aceitem tudo que vem durante a sua vida nessa terra com muita alegria. Eu sei que é difícil. Essa mensagem também é muito para mim. Eu sei que passar por esses momentos não é fácil. A gente se decepciona, a gente fica triste, às vezes a gente quer desistir, porque nós somos humanos, essa carne aqui, né, nos gera fraqueza. Mas busquemos a Deus, peçamos sabedoria a Ele, para que mesmo nesses momentos nós possamos passar e passar com alegria, tá certo? Gostaria de orar agora, concluindo essa mensagem, não é? E dizendo a vocês que estamos aí com muita expectativa para retornar às nossas atividades presenciais, né? Como Filipinho já avisou, dia 17 a gente vai estar se encontrando lá na igreja, vai ser às 15 horas do dia 17, a gente vai estar se encontrando no PEP, então toda a juventude está convocada para esse encontro. E no dia 24 de outubro estaremos voltando com as nossas atividades presenciais do trilho. Então, vamos agora orar, né, agradecendo a Deus por essa palavra, para que o fruto da paciência, não é, da sabedoria, ele possa crescer no nosso coração, e nós possamos viver esses dias com mais paciência, alegres no Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Sede com a juventude, Senhor, que ouviu essa palavra. Sede com cada um, Senhor, e com as suas situações, para que eles possam, Senhor, passar por estes dias com alegria, entregando os seus dias a Ti, com sabedoria, buscar a Tua face, com sabedoria entender as situações, desenvolvendo o caráter, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a inteligência emocional, colocando as suas emocionais diante de Ti, Senhor, para que os nossos dias nessa terra sejam para cumprir a missão que Tu nos colocaste, de levar a Tua palavra, pregar o Teu nome, ser luz nessa terra, ser sal nessa terra, para que outras pessoas, Deus, possam ouvir e ter um encontro contigo. Então, nos direciona em tudo, nos dá força nesse momento, Senhor. Sede com as nossas famílias, sede com os filhos, com os irmãos, os primos. Abençoa a todos, Senhor. Obrigado por este culto. Essa é a nossa oração,